Agora eu vou iniciar uma matéria nova, né? De onde daria seguimento após a pausa do nosso recesso escolar e das férias. Começaria agora a falar sobre as leis de Newton. As leis de Newton são 3 leis e a gente vai abordar um pouquinho sobre essas 3 leis. As leis de Newton, ela é um tema que está sendo abordado na nossa apostila de volume 1, na página 24, que é o tema 3, tá? Onde fala as leis de Newton. A atividade de número 1 fala sobre a introdução e as causas dos movimentos. Antes de abordar um pouco sobre essa primeira lei, né? Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton, ele foi um famoso físico e matemático, tá? E deve-se a ele o início de uma verdadeira revolução na ciência física. Por quê? Porque ele formulou as 3 leis básicas da mecânica, que é o que a gente vai estar estudando, tá? Que são os princípios fundamentais que são usados até hoje para analisar o movimento dos corpos e dos objetos. Outra grande contribuição de Newton no campo da física foi formulada a lei da gravitação, né? Da gravitação universal, ou seja, toda essa situação que envolve a gravidade, que a gente vai estudar no próximo bimestre, que é no segundo bimestre. Podemos abordar também que Isaac Newton publicou trabalhos muito importantes no campo da ótica, tá? Que é o que é visto na física no segundo ano, e também na matemática. Na matemática foi o cálculo diferencial integral, tá? Que também é uma poderosa ferramenta para quem estuda física, fenômenos físicos, e também na matemática aí, que provavelmente um pouco mais adiante vocês irão ter a oportunidade de falar sobre. A primeira lei que a gente vai abordar é a primeira lei de Newton, é a lei da inércia, tá? O que fala essa primeira lei da inércia? Provavelmente ali no seu dia a dia você já deve ter tropeçado em alguma pedra, já esteve dentro de um carro, de um ônibus, de uma van. E geralmente quando esse tipo de situação desse veículo, quando ele dá uma freada brusca, o que acontece? Então a gente consegue observar muito isso na primeira lei de Newton, que fala sobre a inércia. Olha só, a primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia, ela tem seu enunciado original e encontra-se traduzido no seguinte esquema abaixo, abre aspas, olha, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, a menos que seja forçar a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então o que ele quer dizer sobre isso? Que o objeto, que a partícula, né, que o corpo, ele só vai mudar a sua situação no estado que ele encontra se algo, né, aí no caso, se uma força externa atuar sobre ele. Como é que a gente pode traduzir isso para o nosso dia a dia? Você tem ali um carrinho de supermercado. Esse carrinho de supermercado ele está parado, certo? Ele vai continuar parado, vai ficar ali paradinho. Ele só vai começar a se movimentar a partir do momento que você colocar uma força sobre ele. Então, ou seja, na hora que você coloca uma força sobre ele, o que acontece? Ele começa a se movimentar. Então, na primeira lei de Newton, que fala que todo corpo, todo objeto tem a tendência de permanecer parado ou em movimento retilíneo constante, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Então aqui no caso, o carrinho está parado, ele está parado, vai continuar parado. Se ele estiver em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. Então ele vai continuar em movimento. Ele só vai parar esse movimento, né, se uma força externa atuar sobre ele. Ah, professor, mas se eu empurro o carrinho, ele vai continuar andando em linha reta sempre? Ele não vai parar nunca? Ele para devido ao quê? Devido ao atrito com a rodinha do carrinho no chão e também a resistência do ar. Então por isso que ele para. A mesma coisa que o meu lápis, olha, o meu lápis está aqui, ó, tá parado, tá parado. Ele só vai se movimentar, ó, se eu colocar uma força sobre ele. Coloquei a força sobre ele, ó, movimentou. Por que ele parou? Ele parou devido ao atrito desse lápis em relação à folha, tá? Então por isso que ele parou. Outro exemplo clássico que a gente consegue visualizar muito bem isso é dentro de um ônibus.
Se você está dentro de um ônibus ali, o ônibus está em movimento, então ele tem uma velocidade aqui específica e constante. Você está segurando aqui, eu e os meus desenhos de novo, hein, gente? Ele está segurando no ônibus. Então você está dentro do ônibus, o ônibus está se movimentando. Então você está ali em movimento com ele. Você tem essa tendência de se manter em movimento. A partir do momento que esse ônibus ele vem aqui e dá uma freada brusca, o que vai acontecer com ele? Olha só. O que vai acontecer, né, com quem se encontra dentro dele? Você tem a tendência de ser lançado para frente. Mas você é lançado para frente? Não. O que realmente acontece é que você estava em movimento, o ônibus também. Na hora que esse ônibus ele freia de repente, o seu corpo ele tem a tendência de permanecer em movimento. Então é como se você fosse lançado para frente, mas você não é lançado. O que acontece é que o seu corpo ele tem essa tendência de permanecer em movimento, é como se ele estivesse também em movimento. É como se ele continuasse em movimento. Então você tem essa sensação de que você é lançado, mas você não é lançado. É porque o objeto parou e o seu corpo tem a tendência de permanecer em movimento, então é por isso que você tem essa sensação de que é lançado para frente. Outra situação, se você está parado dentro do carro, o carro está parado. De repente, quando o carro ele sai numa arrancada brusca, o que acontece? Você não tem a tendência que sua cabeça é jogada para trás? Ela não é jogada para trás. Porque se você está ali paradinho, sentado no banco, o carro está parado. Na hora que o carro ele acelera e sai em movimento, a tendência do seu corpo é se manter parado. Então, por isso, na hora que você sofre essa movimentação dentro do carro, você tem a sensação de que você é jogado para trás, mas na realidade não. O seu corpo está parado e você o quê? Você continua parado. Então a tendência do seu corpo era permanecer parado. Consegue visualizar isso aí também? Quem anda muito de cavalo, você está ali cavalgando, né? O cavalo para de repente, o que acontece com o seu corpo? Você parece que é lançado para frente, mas você não é lançado para frente, porque o cavalo está em movimento, você está em movimento. Na hora que ele para repentinamente, o seu corpo ele tem essa sensação de ser lançado para frente, porque ele tem a tendência de permanecer em movimento. Então, por isso, devido a essa situação da inércia, a extrema importância da utilização do cinto de segurança. Porque imagina você numa via, onde a via tem como velocidade máxima ali 100 km por hora, você está ali 100 km por hora. De repente, se acontece algum acidente, né, mais adiante, e se você estiver sem cinto, na hora que o carro freia, o que acontece? O seu corpo ele tem a tendência de permanecer em movimento. Na hora que o carro para, você o quê? Você é lançado para fora do carro. Por quê? Devido a essa situação de permanecer em movimento. Então a primeira lei de Newton fala sobre isso, que é a lei da inércia, que o objeto se mantém parado ou se mantém em movimento constante, a não ser que uma força externa atue sobre ele, mudando toda essa situação. Essa primeira lei de Newton, vocês poderão observar bem aqui, olha só, coloquei até aqui como observação, olha, apostila volume 1, a página 24 e a página 25. Então ela se encontra no tema de número 3.